Fala. Boa noite, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Vai ser diferente, né? Então, como eu ia dizendo, nós hoje faremos uma reflexão objetiva. Nós iremos meditar apenas em 2 versículos, que está no capítulo de número 5, e os versículos serão o 1 e o 2, ok? Então hoje vai ser bem objetiva a pregação. Mas eu quero começar falando aqui algumas palavras, para que a gente, quando formos ler o texto, nós possamos ir com essas palavras em mente, ok? E com essas palavras em mente. Então, eu quero começar a lhe fazer uma pergunta. Certo? Você que tem uma mente bem fértil, bem daquelas de imaginar bem as coisas, eu quero lhe fazer uma pergunta e peço para lhe pedir que use sua imaginação. O que passa pela sua cabeça quando alguém mais jovem que você tenta lhe corrigir em algum erro onde foi constatado de forma bem clara? O que passa pela sua cabeça quando alguém mais jovem tenta lhe corrigir quando você constatadamente errou? O que passa? Né? Ninguém gosta de ser corrigido por ninguém. Na verdade, ninguém gosta. Quer esteja errado, quer seja injustamente. Ninguém gosta. Certo? Porque às vezes todas as vezes, dá uma sensação de pequenez, né? Alguém quando vai corrigir, olha, você está errado. Se sente pequeno, não é isso? Uma sensação de fraqueza. Não é isso? Fraqueza. E por fim, vergonha. Né? Passa tudo isso por dentro da gente. Agora eu quero que você imagine só uma pessoa lhe corrigindo e essa pessoa sendo mais nova do que você. Está tentando imaginar? Eu quero que você, por favor, imagine um pouco mais a fundo uma pessoa que é muito mais jovem que você lhe corrigindo. Imaginou aí? Essa situação que eu estou tentando fazer com que você imagine não é algo característico de uma época específica. Por exemplo, a época dos nossos pais ou a época dos nossos avós, né? Onde se você vai corrigir um mais velho, mesmo o mais velho estando errado, olha, é uma falta de respeito, viu? Né? É uma falta de respeito. Não é algo característico de uma época específica. Isso sempre existiu. Sempre. Em época A, em época B, em época C, na nossa época, ok? Então, se isso sempre existiu em todas as épocas, eu quero dizer para vocês que isso não é uma coisa de época, de tempo, mas é uma questão do coração humano. É uma questão do coração humano. Esse coração pecaminoso do ser humano. Certo? E não é segredo para ninguém que o cristianismo ele caminha na direção contrária do coração do ser humano. Isso não é segredo para ninguém. O que o coração do ser humano, o meu e o seu, quer, pode ter certeza que o cristianismo caminha contrário. Isso é um fato, constatado. Certo? E o cristianismo ele é visto pelos críticos como uma prisão dos prazeres da vida. O ser humano tem toda uma diversidade de prazeres para curtir, mas o cristianismo te diz, você não pode fazer isso. Então, os críticos dizem que o cristianismo, a fé cristã, é uma prisão
de prazeres. Acompanhe, por favor, o raciocínio. E os críticos dizem ainda que a fé cristã, em um certo sentido, é masoquista. Vocês sabem o que é o masoquismo? É aquele estilo de vida em que a pessoa que vive aquele estilo de vida sente prazer em sentir dor. Não é? Sente prazer em sentir dor. Então, os críticos dizem que o cristianismo é, de certa forma, masoquista, uma prisão dos prazeres da vida, onde a pessoa tem que estar se negando, se punindo, tem que estar sempre fazendo isso, carregando sua própria cruz. Mas é fato. É fato que o coração do ser humano é um coração ruim, um coração mau, ok? E é por causa dessa condição má do coração que essa pequena situação que nós falamos aqui no início, alguém mais novo nos corrigir, ou uma pessoa nos corrigir, nos faz sentir um incômodo gigante. Essa pequena situação, por causa da maldade do nosso coração. Ok? E eu vou fundamentar isso cada vez mais no decorrer dessa pregação, ok? Então eu te convido a pensar juntamente comigo, mais ainda nessa situação, à luz de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Certo? Te convido a fazer isso. Abra a sua Bíblia. Já estamos lá. Eu vou ler na versão NVI. Tá bom? Diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Quero ler de novo, foi tão curtinho, né? Vamos lá ler de novo. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Amém? Glória a Deus. Na exposição passada, naquela lá de 1 hora e 5 minutos, nós vimos uma questão extremamente importante no ministério de Timóteo, ou melhor falando, na missão que Timóteo foi incumbido de realizar. Quem lembra qual era essa missão? Isso, colocar em ordem, exortando, repreendendo algumas pessoas na igreja em Éfeso. Ele estava lá para colocar o negócio em ordem, não é? E vimos também que a sua missão, o seu trabalho, ele tinha uma ligação muito forte com a sua mocidade, com o fato dele ser jovem. Ok? Por quê? Porque uma igreja acostumada com o experiente apóstolo Paulo, onde se você abrir, não abra, só anote em casa, você abre. Se você abrir em Atos 20 e você lê o capítulo 20 de Atos, você vai ver um episódio emocionante entre Paulo e essa igreja em Éfeso, onde os presbíteros de Éfeso vão até uma certa praia se encontrar com Paulo, para Paulo dar as últimas instruções, porque dali ele ia partir para outro lugar. E ele tinha passado aproximadamente 3 anos com eles. E lágrimas, tanto da parte de Paulo como da parte dos presbíteros de Éfeso. Então eles tinham uma ligação muito forte. E de repente a igreja se encontra
em apuros, por assim dizer, precisando de ajuda, e Paulo não pode estar lá. Paulo não pode ir, Paulo não vai. Ele envia alguém. E quando chega lá, nessa cidade, onde lá tem uma igreja do Senhor, não encontra alguém pelo menos similar a Paulo. Encontra um jovem, cooperador junto com Paulo, filho de Paulo na fé, mais jovem. E aí, como fica uma igreja dessa? Acostumada com o experiente Paulo, e de repente se depara com Timóteo. Então essa era a questão que nós vimos na semana passada sobre Timóteo e o exemplo de liderança. Ok? E Paulo, no capítulo 4, no versículo 6 a 16, ele tratou da questão do exemplo. Ele jovem, Timóteo, e ele precisava ser exemplar para que a obra de Cristo Jesus, o reino de Deus, não encontrasse embargos ou empecilhos. E ele precisava ser exemplar, também pelo fato de sua idade. E agora nesse capítulo 5, começando no versículo 1 até o capítulo 6, versículo 2, Paulo vai tratar, ou ele passa a tratar do proceder de Timóteo em si. O proceder em si. Como ele deve proceder. Paulo está aqui dizendo, Timóteo, ser exemplo na doutrina, ser exemplo no ensino, ser exemplo na exortação. Agora ele vai dizer como ele deve ser exemplo. E ele começa aqui nos versículos 1 e 2, que são os versículos de nossa meditação, falando de como Timóteo deve proceder diante dessa igreja, diante dessas pessoas em que se encontravam em apuros com alguns problemas, né, principalmente causados pelos falsos mestres, e que esperavam alguém experiente como o apóstolo Paulo, e se encontra diante de um jovem ministro de Cristo Jesus. Amém? Pegamos o fio da meada, tudo vai fazer sentido lá no final. Tá certo? Agora eu quero te convidar a pensar nas primeiras partes, prestem atenção, dos versículos 1 e 2. Nas primeiras partes dos versículos 1 e 2, onde na minha NVI tem escrito assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. E a primeira parte do versículo de número 2 fala sobre as mulheres idosas. Note aí, as mulheres idosas como a mães. Eu quero pensar um pouco com você nessa situação, em Timóteo exortando pessoas mais velhas. Está vendo como está começando a fazer sentido com o que a gente falou na introdução? Timóteo, jovem, exortando pessoas mais velhas. Ok? Pelo contexto, preste atenção, pelo contexto, nós sabemos que essa orientação de Paulo, não repreenda asperamente o homem idoso e também as mulheres idosas, inclusive trate-os como pais e mães, está condicionada, está intimamente ligada pela questão da substituição, como nós falamos até aqui. Não é verdade? Substituição de quem? De Paulo para Timóteo, não é? Paulo para Timóteo, e tudo isso ligado com a questão de ele ser um jovem ministro. Ok? Tá claro, aí tá óbvio. Se você olhar mais uma vez no texto aí, você vai perceber. E eu quero destacar com essas duas palavras de Paulo aqui a Timóteo, duas coisas.
A primeira é que Timóteo precisava, abre aspas, buscar uma certa aceitação, fecha aspas, por parte das pessoas mais velhas, independente da sua idade, a despeito da sua idade. Não é? Ele teria que buscar uma aceitação, entre aspas, por parte das pessoas mais velhas, devido à sua idade. Eu pedi para você imaginar, no início da pregação, uma pessoa mais jovem te corrigindo. E eu tenho certeza absoluta que a imagem não foi legal na sua mente. Você pode até não admitir. Mulher, tu criando teu filho, tá criando errado. Já pensou? Uma tamancada, né? Não, olha, tu tá procedendo errado com a tua esposa. Não é assim, não é como a palavra de Deus nos diz. Não é ruim de ouvir? Não é? Então Timóteo ele tinha que buscar uma certa aceitação por parte dos mais velhos, tanto homens idosos como mulheres idosas, certo? Por parte deles, a despeito de sua mocidade, a despeito de sua juventude. Aí vem a segunda parte. Por que ele teria que buscar essa aceitação? Porque estava em jogo o progresso do reino de Deus naquela cidade. Porque estava em jogo o progresso do reino de Deus naquela cidade. Porque estava em jogo a manutenção daquela igreja em Éfeso. E, obviamente, um ministro ou um líder rude, grosso, independente da idade, com certeza, procedendo dessa forma, será prejudicial para a congregação. Não é verdade? Já pensou? O camarada vai te corrigir, você flagrantemente errado ou errada, e o camarada chega com aquela prepotência, sabe? Eu vim todos os cultos, quarta, sexta e domingo, e você não veio nenhum. Aí chega com os dois pés, rude, grosso, ele não consegue nem ser ouvido. Ele não consegue nem ser ouvido. Ok? A despeito da idade. Fica mais feio ainda um jovem ministro, um jovem líder sendo rude, sendo grosso com as pessoas as quais Deus colocou diante dele para que ele pudesse trabalhar. Então, mais ou menos, essa era a questão aqui da exortação, dessas duas palavras de orientação de Paulo a Timóteo. Quero fazer uma ressalva. Não que Timóteo fosse um homem, um jovem rude ou grosso. Você não vai encontrar isso nas Sagradas Escrituras. Mas é sempre bom prevenir, né? É sempre bom dar aquela reforçada. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui com ele. Mas eu quero pensar aqui um pouco mais no nosso contexto. Quero te chamar a pensar um pouco mais no nosso contexto. Deixa eu saber se vocês não dormiram. Amém? Amém. Glória a Deus. Não durmam. Pensando um pouco mais nessa questão de que nós acabamos de falar aqui, de Timóteo em relação aos mais velhos, buscando uma, entre aspas, aceitação para que o progresso do reino de Deus em Éfeso não encontrasse impedimento. Eu quero refletir junto com vocês na outra faceta da moeda, no outro lado da moeda, certo? Tratamos do texto, tratamos do que o texto está dizendo, com certeza nós iremos aplicar, mas eu quero pensar com vocês na outra face da moeda. O autor da Epístola aos Hebreus, aí eu quero que você vá lá, por favor, no capítulo 13, não desmarque Timóteo, você só vai lá.
não desmarca. É bem pertinho. No capítulo 13, versículo 17, ele vai falar uma coisa interessante. (13, 17) da carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus, como você preferir chamar. Ele vai dizer o seguinte, preste atenção: obedeçam a seus líderes e submetam-se a ele, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Pode voltar para Timóteo. Você entendeu a outra faceta da moeda? O outro lado da moeda? Facilitação no que diz respeito à obediência. Imagine só um ministro, um presbítero aqui na igreja do Jereissati 1, jovem, de 26 anos. Não sou eu, tá certo? De 26 anos. Imagine ele corrigindo pessoas. Falamos que nós não gostamos disso. Nós admitimos aqui que nós não gostamos disso. Se por um lado Timóteo aqui, nesses versículos, ou nessas primeiras partes de versículos, estava buscando a aceitação, estava fazendo, em outras palavras, a parte dele, a despeito de sua idade, independente de sua idade, não embargando o progresso da obra e manutenção da igreja naquele lugar. Eu imagino que a outra parte também tem que fazer a sua parte. O outro lado da moeda também tem que fazer a sua parte. Não é porque o camarada é mais velho ou mais novo que ele está qualificado ou desqualificado para o ministério. Nós vimos isso na semana passada. O que é que desqualifica o ministro ou a pessoa que aspira o ministério? Não é sua idade, mas o fato da sua qualidade doutrinária. Outro fato, o seu exercício daquilo que ele prega, oração, leitura da palavra. É isso que, a falta disso que desqualifica alguém para o ministério. Não é o fato dele ser um jovem, certo? Então, o outro lado da moeda é que também precisa ser resolvido. Não estou dizendo que esse é o caso de Jereissati 1. Estou dizendo que, de certa forma, isso é até uma cultura da Igreja de Cristo. Aquele que tem 20 anos na fé não aceita de modo algum uma palavra, uma exortação, uma consolação, uma edificação por parte do mais novo. Eu ouvi isso. Não, meu irmão, sua pregação é até boa, mas eu preciso de alguém mais velho, sabe? E o camarada todo errado. Tá entendendo? Eu me lembro que na primeira vez que eu fui pregar lá no Timbol, na série, não lembra? Uma camisa verde de botão, não era? Só um palito dentro da camisa. Não era assim não, gente. Eu prestes a ir pregar um culto de domingo, né? E era muito experimentada a pessoa para ir pregar lá no domingo. Tinha que ser, sabe? Aí, o camarada bateu no meu peito, eu já tremendo mais do que vara verde. Você está com a responsabilidade de alimentar a igreja a semana
semana inteira, viu? Toma cuidado. Aí pronto, eu me desmontei todinho. Eu estava chorando, ninguém sabia por que eu estava chorando. Eu estava pedindo para desistir logo, para que me desse ali um passamento ali e eu acordasse só no outro dia. Tá entendendo? A outra face da moeda. Facilitar, se o ministro for jovem, facilitar como o autor de Hebreus está falando aqui também. Nós vimos Timóteo facilitando. Nós vimos Timóteo fazendo a sua parte. Né? Ou pelo menos a orientação de Paulo. E o que parece, essa igreja, Timóteo parece ter posto em prática. Porque lá no capítulo 2 de Apocalipse, tem certas coisas na questão doutrinária que Jesus vai elogiar a igreja. Que eles não suportam falsos apóstolos, que eles expuseram, né, as falsidades desses que eram apóstolos, mas não, que se consideravam apóstolos, mas não eram. Eles odiavam as doutrinas dos nicolaítas. Então parece que doutrinariamente aqui eles estavam resolvidos. Então a gente, por implicação, entende que Timóteo fez bem o dever de casa. Mas existe o outro lado da moeda também. Existe algo extremamente prejudicial no meio evangélico. É o tal do discipulador e o discípulo. Nas igrejas celulares. Vou falar. Parece que se perdeu esse trato de irmãos. Eu sou irmão do fulano, o fulano é meu irmão. Não, agora é discípulo e discipulador, ou discipulador e discípulo. E o negócio parece que só vai daqui, discipulador para o discípulo. Nunca vem de volta. Então tem a outra faceta da moeda. Que o Senhor Jesus Cristo, com a capacidade que Jesus, sim, pelo Espírito Santo tem dotado homens aqui dessa congregação, né, utilizando esses homens, nos livre de tal doutrina, de tal falsa doutrina chegar no nosso meio. Porque sim, existe sim a outra face da moeda. Não é? Não é a idade, gente. Filipenses fala, considerais o outro superior a si mesmo. Isso é um princípio cristão. Eu disse no início que na direção que o coração humano vai, o cristianismo vem o contrário. Eu disse outras vezes, e é dito aqui domingo após domingo, que nós nadamos contra a corrente do mundo. O mundo tem uma correnteza e nós nadamos contra. Então, se por acaso tiver uma situação dessa aqui nessa congregação, que eu acredito que não tem, peça a Deus que resolva no seu coração. Essa é outra faceta da moeda. Líder ou que prega e exorta, não é? Busque o exemplo em Timóteo. Eu busco o exemplo em Timóteo. Exorte, né? Não de forma áspera, mas como pai, os mais velhos, e as mulheres como mães, né? Então nós temos os dois lados de uma mesma moeda. Amém? Glória a Deus. A segunda parte que eu quero levar você a pensar juntamente comigo são nas duas últimas partes dos dois versículos. Ok? Que diz assim, na segunda parte do versículo 1, trate os jovens como a irmãos. E a segunda parte do versículo de número 2, as moças como a irmãs. Ainda tem um agravante aí nas moças. Qual é? Com toda a pureza. Com toda a pureza.
Timóteo, ele tinha, meus irmãos, que cumprir também, com prudência, a missão dele entre os mais jovens. Ele não tinha que buscar, entre aspas, a aceitação, não é, dos mais velhos somente. Tudo isso para que a obra de Cristo, o progresso e a manutenção da igreja não encontrasse impedimento. Não somente dos mais velhos, mas dos mais novos também. Dos mais novos também. Esse tratar os jovens como irmãos sinaliza humildade. Indica humildade no jovem ministro. Naquele que é jovem e que Deus incumbiu ele de alguma tarefa no meio da igreja. Sinaliza humildade. Ok? Porque poderia ocorrer que o fato de Timóteo estar com uma função diferente dos outros jovens, poderia, sei lá, subir a cabeça. Não é? Poderia subir a cabeça. Poderia se tornar questão de importância e não de função. Como assim? Todos nós somos importantes igualmente diante de Deus. Alguém duvida disso? Não, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora, é fato que no meio do povo de Deus existem funções diferentes. E o fato de existirem funções diferentes não indica nada de importância, apenas funções diferentes. Porque nem todo mundo... Já pensou um corpo humano todo de mão? Né? Não tem. Então, o corpo humano é feito de mão, de dedos, de unha, diferentes partes. Assim é a igreja, como diz Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios. E é apenas questão de função. E talvez isso poderia subir a cabeça. Não é verdade? Foi dito aqui que, às vezes, irmãos, eu nunca vi isso no Gereissati 1, vem para o culto com ar de superioridade. Isso deve ser em outras igrejas. Né? E acontece. Né? Parece que o camarada, antes de ir para o culto, toma um pouquinho de fermento, fica todo inchado, vai lá para frente e senta numas cadeiras que fica aqui atrás, todo inchado. Né? Superioridade, mas é só questão de função, não de importância. Não de importância. Embora não haja nenhum indício dessa atitude de superioridade em Timóteo. Mais uma vez, eu quero deixar claro que Paulo estava dizendo isso só para reforçar. Só para não perigar. Entendeu? Amém? E continuando a pensar aqui na outra faceta da moeda, que faltar com respeito pelo fato de não ser mais velho, não é? É uma questão dupla. Pode ocorrer por parte do ministro, que sobe a cabeça, mas também pode ocorrer por parte de quem não é ministro. Como assim? Construir uma falsa ideia ou uma ilusão de que o jovem ministro está querendo se superiorizar sobre ele. Eu acho que na nossa experiência de cristãos, a gente já se deparou com várias pessoas que têm complexo de inferioridade. Não é? Lembra dos grupos pequenos, né? Então há isso também. Pessoas que pensam a situação inteira na cabeça quando não está acontecendo. Pelo fato do cara ser jovem, estar ali pregando e tal. E olha aí, fulano. Às vezes o cara não diz nada. Bicho besta. Teve uma vez que
foi mesmo no início, quando eu comecei a pregar. Isso era, sei lá que ano era 2007, 2008, acho que por aí. E eu vim para o culto, hoje eu vou escutar a pregação. Hoje eu quero escutar a pregação. Aí o irmão me chamou para servir a ceia. Aí eu disse, não, irmão, deixa eu ficar aqui na minha, quietinho. Aí deu para ouvir, na hora que ele estava saindo, ele falando assim, se fosse uma pregação, aí eu ia servir. Mas existe isso, sabe? Pela experiência nossa de cristãos na congregação, a gente sabe disso. Não é? E isso nós suspeitamos que é algo movido pela inveja. Pela inveja. E essa orientação de Paulo de tratá-los como irmãos, olha, Timóteo, trate os jovens como irmão, previne as duas coisas. O fato de se superiorizar sobre os outros e também o fato de ninguém apontar, olha aí, está sendo besta. Embora você sendo ainda humilde, alguém diga, olha aí, está sendo humilde para se amostrar, né? Embora aconteça isso, não é garantia nenhuma, mas que esse não seja o nosso caso, não é o nosso caso aqui, né? Nós temos um caráter bem forte de comunidade, isso a gente tem que continuar, tem que cada vez mais cultivar, isso é muito bacana, isso reflete muito, já que nós queremos tanto ser a igreja do primeiro século, né? Mas, se houver algo assim, nós possamos nos atentar a isso. Amém? Glória a Deus. Vamos para as moças, né? Vamos para as moças. O que a gente deve acrescentar aqui no tocante às moças é o contor da pureza. Pelo desenrolar da narrativa de Atos, né, feita por Lucas, nos transparece a ideia de que Timóteo era um jovem solteiro. Eu acho que ninguém duvida disso, né? Se você lê Atos dos Apóstolos, você vê Timóteo, um jovem solteiro. Não tem nenhum indício de que ele tinha uma mulher ou filhos, enfim, uma família, ele constituindo uma família. Claro que ele tinha mãe, avó, edita lá. E imagine um ministro jovem e solteiro. E num ambiente ou numa congregação onde tem moças solteiras. Né? Eu disse no início que o coração humano vai para um caminho e o cristianismo vem o contrário. Não se deve dar mole, né? Não se deve dar mole. Daí a justificativa de Timóteo tratar as moças com pureza, não é? Com pureza. Timóteo tinha de ser um exemplo, não somente para os mais idosos, como eu disse, mas para os mais jovens também, para que a obra do Senhor não encontrasse empecilho na cidade de Éfeso. Ela fosse desimpedida de qualquer embaraço. E, gente, pela experiência na fé cristã, nós sabemos que não precisa nem acontecer, basta transparecer. Não é verdade? Não precisa nem acontecer, basta transparecer. Então você tem um jovem ministro que estava lá para colocar o negócio em ordem em Éfeso, e dentro da comunidade cristã da qual ele estava lá para realizar o seu trabalho, tinha moças. Então, todo cuidado é pouco. Todo o cuidado é pouco. Trazendo aqui para a nossa realidade, para os nossos dias, e não que, outra ressalva, não que Timóteo fosse aquele engraçadinho lá da menininha, tá certo? Mais uma vez, era só para Paulo deixar o negócio bem reafirmado. Não que ele era gaiatão, tá bom? Mas trazendo aqui para os nossos dias, esse negócio de tratar as moças com pureza independe de idade.
Como assim? Isso não é só para jovens ministros, não. É para ministros também mais experientes. Tratar as moças com pureza, sem segundas intenções, sem deixar nada transparecer, não é só questão para ministro jovem, não. Para o idoso também. Ok? Um certo pastor e sábio, na minha opinião, falou certa vez que o líder deveria tomar cuidado com as 3 barras. As 3 barras. Eu vou dizer quais são. A primeira é a barra de ouro. O ministro deve tomar cuidado com a barra de ouro, né? Quantos e quantos escândalos tem hoje por causa de caixadores? Hernandes Dias Lopes, em seu livro De Pastor a Pastor, ele disse o seguinte, que ele se sentiu abismado, porque ele era do tempo que o camarada ia na mercearia comprar pão, pegava no bolso, pastor pobre, né? Pastor é pobre. Pegar no bolso, pelo menos, os fiéis, né? Não tem dinheiro para comprar pão. Irmão, me venda esse pão aqui, que de tarde eu venho e pago. Aí o camarada, a palavra do pastor, né? Ah, tá aqui, tome 2 pão. Né? E o Hernandes Dias Lopes, ele disse que ele foi viajar para os Estados Unidos e lá no check-in, lá, o camarada disse, o que é que você faz? Eu sou pastor. Por favor, querido, me acompanha aqui para uma sala aqui particular reservada. Fizeram lá aquele baca, né? E ele se sentiu insultado. Mas ele não botou culpa naqueles que estavam fazendo isso, mas pela situação infeliz de corrupção de ministros que se dizem ser ministros que vivem hoje em dia. Então a barra de ouro. Tem que tomar cuidado com a barra de ouro. A segunda barra é a barra da saia. Quantos e quantos escândalos existem hoje em dia com relação a adultérios por parte de falsos ministros? Não é verdade? Não vou nem tecer mais comentários sobre isso. Mas vamos falar da terceira barra. A terceira barra é o conhaque do São João da Barra. Né? Que o ministro deve ter cuidado com o conhaque do São João da Barra. Então essas são as 3 barras das quais o ministro deve tomar cuidado. Mas aqui, no caso, é a barra da saia. Né? Como eu disse muitas vezes, o inimigo, ele não precisa... O inimigo da cruz de Cristo Jesus não precisa nem ter um fato concreto, algo concretizado. Ele precisa só de uma transparênciazinha, só de transparecer, para fazer vir a ruína o ministério de um líder. Né? Então, jovens ministros e ministros, velhos, ou idosos, ou experientes, né? Tomem cuidado. Tomem cuidado. Vamos tratar as moças com toda pureza. As mulheres idosas também, né? As mulheres idosas também. Amém? Então, meus irmãos, para concluir, essa foi a primeira parte do proceder, né? Do proceder em si, de Paulo, a orientação de Paulo a Timóteo na igreja em Éfeso. Esse proceder de Timóteo, como nós falamos aqui, no trato a pessoas mais velhas, no trato a jovens, ele deveria estar encharcado de uma coisa: humildade. Ok? Todo trato, toda atitude deve estar encharcado, deve exalar humildade. A despeito da idade de Timóteo e a despeito também da missão de substituir o apóstolo dos gentios. Amém? Então, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Essa foi a meditação de hoje. E semana que vem, ainda continuando na parte do proceder em si de Timóteo, nós vamos ver
a questão da assistência social da igreja. Vai ser muito interessante. Quem vai abordar essa exposição vai ser o Anderson. O trato das viúvas, como tratar as viúvas pobres, as viúvas desamparadas. Então, é isso. Vamos ficar de pé. Eu acho que de todas as palavras que eu disse aqui, vai ficar mais viva as 3 barras, Barra de ouro, a barra da saia e o conhaque de São João da Barra. Mas é isso aí. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que você possa meditar nessas palavras, chegar em casa e pensar um pouco mais. Orar pelos ministros, pelos líderes aqui dessa congregação, aqueles as quais estão aqui para liderar, cumprir bem esse trabalho. E orem, meus irmãos. Orem uns pelos outros, orem pelos líderes. Amém? Glória a Deus, oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, escutando a exposição da Tua santa e poderosa palavra. Pedimos a Deus que essa palavra não se disperse do nosso coração, da nossa mente, mas que ela encontre morada, que ela encontre guarida, que ela encontre tenda, solo fértil em nossos corações. Que nós possamos meditar e o resultado dessa meditação será, Senhor, frutos para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Faz assim, ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor nos dê um resto de noite e de semana cheio da graça, cheio da Tua misericórdia e com mais e mais vontade de cumprir o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas, enquanto vivemos aqui nesse mundo. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém.